Olá, sejam bem-vindos ao Multiplix Entrevista. Dando continuidade à série de entrevistas com os vereadores eleitos para o próximo mandato em Nova Friburgo, a Multiplix recebe hoje Marcos Marins, vereador eleito pelo Partido Social Democrático PSD, que vai compor a Câmara Municipal de Nova Friburgo pelos próximos 4 anos. Marcos Marins é formado em administração pela UF, onde foi líder estudantil e empreendedor. Aos 22 anos, criou a Rede Educativa Brasil, com pré-vestibular social gratuito e outros projetos que vêm transformando a vida de mais de 3.000 jovens em Nova Friburgo. Foi secretário de Cultura e Desenvolvimento Econômico da cidade entre 2017 e 2020. Marcos foi eleito com 1.496 votos. Marcos, seja bem-vindo ao estúdio da TV Multiplix e parabéns pela vitória. Obrigado, Kessia, e estou à disposição, pode perguntar, porque eu acho que essa é uma oportunidade da democracia, né, e de estarmos mais próximos da população e o papel de vocês, jornalistas, né, de trazer informação para o nosso povo. Eu estou aqui para isso. Com certeza, então vamos começar. Marcos, quando que você decidiu entrar para a política e por quê? Olha, eu me interessei por política muito novo, muito jovem, mais ou menos quando eu era criança, para ser sincero. Minha mãe, ela era professora da Escola Municipal Batista de Olaria e eu vivi dentro de casa as necessidades mesmo e todos os desafios de um colégio municipal, da vida de uma professora, da vida de alunos de uma escola municipal. E a partir dali eu entendi que por mais que minha mãe fosse uma ótima profissional, o que poderia melhorar um pouco as condições de trabalho dela enquanto professora e as condições do bairro, por exemplo, seria a política. Então, eu comecei a me interessar por essa palavra, né? O que é política? O que são os vereadores? O que é prefeito? Eu lembro, quando eu era criança, chegava lá no colégio, o Heródoto, de chapeuzinho, era uma criança. O Heródoto aparecia, falava com as pessoas, andava pela rua, e eu comecei a me interessar por isso. Eu entendi que eu poderia mudar e melhorar um pouco mais a vida da minha mãe participando do processo político, né? Em seguida, quando eu estive no ensino médio, eu tive 2 professores que eram vereadores e políticos também na cidade. E aí eu comecei a ouvir um pouco mais sobre como funciona esse negócio da política. E eu lembro que com 16 anos, então, eu perguntei como que eu poderia ser candidato. Eles falaram, olha, você tem que se candidatar, tem que se filiar em um partido político 1 ano antes das eleições. Agora a nova lei, né, são 6 meses antes. Então eu, com 16 para 17 anos, eu me filiei em um partido e comecei a colocar a cara na política que a gente conhece hoje como a política eleitoral. Sim. Bem, e você já foi candidato a vereador outras vezes e a deputado estadual. Como você recebeu a notícia de que tinha sido eleito com quase 1.500 votos para o seu primeiro mandato? Olha, foi muito importante para mim, né, ter um mandato. Muita gente acompanha e valoriza a questão do mandato, né? Eu que faço política há um pouco mais de tempo, hoje eu tenho 30 anos de idade, eu comecei com 16 anos, mas eu valorizo qualquer pessoa que se manifeste e se interesse por política. Seja uma professora no sindicato, seja pessoas que se juntam numa associação de moradores. Eu acho que política é você se interessar pelo outro, né? Política é você se interessar pelos nossos impostos, como estão sendo utilizados, é se preocupar, né, como que anda o dia a dia da sua cidade. Então, fazer a política, independente de ter mandato, acho que é fundamental. Se a nossa população soubesse a importância do que é a educação política, nós viveríamos um Brasil, uma cidade muito melhor, né? O país precisa de educação política. Mas, apesar disso, né, eu fui eleito. E ser eleito, ter mandato, eu acho que é muito representativo, né? Eu sei que eu estou aqui nesse momento dando uma entrevista porque eu fui eleito. E eu tive oportunidades de chegar muito perto, né? Com 24 anos, eu tive 8.105 votos para deputado estadual. Então, você pensa alguém que não é filho de políticos, né? Alguém que não nasceu em berço de ouro, que não herdou a política, ter mais de 8.000 votos. Uma vez eu ouvi, quando eu era adolescente e jovem, um político, até um político famoso, olhou e disse assim, olha, a política é uma gaiola. Quem está dentro não sai e quem está fora não entra. Então fica aí na sua que você não tem chance. Então assim, eu ouvi isso adolescente. Em seguida, quando eu tinha 20 e poucos anos, um deputado federal, não vou falar nomes, mas o deputado federal, eu questionei ele, falei, olha, isso está sendo injusto.
a forma como você está conduzindo o partido, como você está conduzindo a política é injusta. Ele olhou para mim e falou, se você está procurando justiça, não entre na política. Então, assim, muito do que eu passei nessa construção desde meus 16 anos até agora, com os 30 anos, não foi tão estimulante. Mas entender que ser eleito e que ser um representante dos friburguenses e que ser representante da educação, da cultura, e que meu trabalho tem voz e tem impacto nas pessoas, isso me faz ter muito entusiasmo para agora seguir o mandato nos próximos 4 anos. Com certeza. Bem, e para você, qual que é o papel mais importante do vereador? Eu entendo que o papel mais importante do vereador é, de fato, ter voz junto ao executivo, representando a população. Parece óbvio o que eu estou falando, mas não é óbvio. Porque, por vezes, uma família fala de um problema numa escola municipal, ou uma família destaca um problema na sua rua, ou um problema da economia da cidade, e a política como um todo, né, fica blindada. Ah, é só a Kessia que está reclamando. A Kessia está reclamando porque são interesses dela. Não, às vezes seus interesses são justos. Sim, então, quando os seus interesses, as suas reclamações, as suas demandas, quando elas batem na Câmara de Vereadores, em um vereador ou uma vereadora, um representante que foi eleito, e quando eu vou e trago essa demanda para a prefeitura, ou até para outras esferas governamentais, não é mais só a Kessia falando. É o Marcos Marins, com 1.500 votos, que tem alguns deputados que o ajudam, que tem um partido político que o ajuda. O peso é maior. Então, acho que a principal missão do vereador é, de fato, trazer esse senso de justiça, né, o senso de que, de fato, tem alguém olhando para a nossa população. Eu quero trazer essa oportunidade para a população de ser um representante. Eu acho que essa é a missão mais bonita e genuína do vereador. E aí, infelizmente, a gente tem na população, no país, desculpa o termo, mas uma demonização dos políticos e do fazer política. E eu acho que quem não se interessa por política não se interessa pelo seu próprio dinheiro. Em resumos, né? Sim. Você não se preocupa com o dinheiro do seu bolso, você não se preocupa com o seu salário, às vezes se o seu patrão pagou errado, descontou o seu salário, você não se preocupa. Então por que, gente? Porque a gente não se preocupa com o dinheiro nosso que está indo para os cofres da prefeitura, com a fiscalização desses recursos, ou com o bom uso desse recurso. Então eu quero ser o representante da eficiência pública na Câmara de Vereadores da população friburguense. É dar voz, né? Dar voz. À população. Bem, como você avalia o atual desempenho da Câmara Municipal na elaboração de leis e na fiscalização das ações do Poder Executivo? Perfeito. Eu tenho um olhar... Eu acho que quando a gente observa a Câmara é uma estrutura organizacional, assim como é uma empresa, assim como é a prefeitura. Então, ela tem um presidente, ela tem os seus órgãos administrativos, ela tem orçamento próprio. Por vezes, devolve-se milhões desse orçamento, né, por falta de projeto, ou porque está precisando apoiar alguma iniciativa da prefeitura. Então isso às vezes eu questiono, mas no geral eu acho que a estrutura administrativa da Câmara ela é boa, ela funciona, a estrutura administrativa. Mas eu tenho as minhas críticas sobre as pautas que são priorizadas no dia a dia da cidade. Vou dar um exemplo, né? Eu participei ontem de uma audiência pública sobre a lei orçamentária para 2025. E passou despercebido vários itens ali que eu fui como convidado, né? Eu estou eleito, mas eu só participo efetivamente a partir de janeiro, mas eu fui como convidado e passou despercebido uma verba de R$900 para o desenvolvimento econômico da cidade. Isso dá mais ou menos R$70 por mês, né? Que projeto de impacto econômico você faz verdadeiramente? Ou um corte do orçamento do meio ambiente em R$6 milhões de corte, verba de habitação em R$500 mil. Então, assim, de fato, a Câmara ela tem que se pautar pela estrutura de desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. Moção de louvor, é legal, às vezes a pessoa até merece um reconhecimento, eu entendo. Título de cidadão friburguense, são várias as premiações, emoções e reconhecimentos que a Câmara faz, que é justo que faça, mas você não pode ter isso como a principal atividade do Legislativo friburguense. Né? Qual foi a última lei de impacto econômico que gerou empregos no Nova Friburgo? Qual foi o último projeto estrutural que, de fato, colocou Nova Friburgo no cenário nacional para que tenha diminuição de impostos e mais fábricas e mais indústrias e mais economia criativa seja utilizada? Por exemplo, a gente está aqui no portal da Multiplix. Isso aqui é uma empresa de economia criativa. Qual foi o projeto
de economia criativa, trabalho e renda que foi implementado no Friburgo nos últimos anos. Então, assim, eu tenho um carinho por muitos vereadores, mas não é são sobre as pessoas, é sobre a estrutura e o pensamento e desenvolvimento da cidade, que eu acho que está aquém do que poderia ser. Bem, e como que você pretende fiscalizar o Poder Executivo para que ele atenda às necessidades e interesses da população? Bom, o Legislativo tem papel de fiscalizar, de legislar e de representar. Só que a população nem sempre tem tempo, e eu entendo isso, de acompanhar as pautas da cidade. Então, primeiro, e eu acho que mais importante, eu quero usar o meu poder de comunicação, né, seja da imprensa, seja das redes sociais, mas que eu possa usar o meu poder de comunicação para pautar e informar a população. A população, às vezes, não sabe que foi aprovado, no apagar das luzes, uma pauta que não é de interesse dela, né? Recentemente, e aí outro discurso que eu faço, eu quero ser um vereador de construção. A gente tem que parar com essa situação de que questionou o prefeito é a oposição, ficou quieto é a situação. Isso não existe. Recentemente, centenas de mães me questionaram sobre a situação do pré-1 e do pré-2 em Nova Friburgo, da educação integral, que foi cortada para atender uma fila de espera. É uma decisão que faz algum sentido no sentido da pressão do Ministério Público com a Prefeitura, mas se for olhar a necessidade da economia da cidade, boa parte das nossas mães trabalham manhã e tarde, não tem onde deixar seus filhos. Quando você corta a educação integral, você está tirando o emprego das mulheres praticamente da cidade. Então, assim, são pautas necessárias, que doem e que devem ser encaradas. Não é porque um vereador tem cargos na prefeitura, ou tem filho, ou pai, ou mãe indicado na prefeitura, e é outro mérito ético e moral que eu poderia entrar, mas não quero entrar nesse momento, mas não é porque o vereador se diz de situação que ele não possa questionar questões que são de interesse da população. Então, acho que a principal missão minha para representar a população friburguense é ser um vereador de construção, ter um bom diálogo com o prefeito, se ele assim o quiser, mas também trazer questões duras e necessárias, mas eu não vou ficar gritando, esquece. Eu não vou ir para a Câmara, para plenário, xingar ninguém. Primeiro eu vou pegar a situação e vou levar na prefeitura. Primeira coisa, quando as mães me trouxeram essa pauta do pré-1 e pré-2, eu fui diretamente na secretária de Educação, a Carol, que me atendeu super bem, né? E parabéns pelo trabalho dela. Agora, significa que ela está 100% correta? Não necessariamente. Então, a minha postura vai ser sempre de diálogo e construção. De último caso, aí sim a gente faz aquela pressão necessária e usa a autoridade do Legislativo para isso. E quais são suas prioridades neste primeiro mandato? Perfeito. Eu falei recentemente que quando a gente usa a palavra prioridade no plural, é porque talvez a gente não tenha uma prioridade, né? Prioridade no singular, eu acho que é tratar da eficiência pública. Eu realmente, eu tenho que lembrar quem eu fui, né? Eu estou com 30 anos, mas eu lembro do Marcos Marins, de 16, 17 anos, que ficava indignado pelas sessões da Câmara, por vezes sem efetividade, por pautas ou processos na prefeitura que não andavam. Eu fui secretário de Cultura, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, eu fui subsecretário de Integração Metropolitana até lá na cidade do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. Eu sei, gente, qual é a lentidão da administração pública e isso não pode ser mais aceito, né? A gente tem uma sociedade extremamente moderna, com tecnologia. Agora foi anunciado pelo prefeito o processo digital, né, online, isso é um avanço. Então, eu acho que a minha maior prioridade é cobrar, seja no legislar ou no fiscalizar, eficiência pública. Não tem argumentos que me façam aceitar, por exemplo, que existe um pedido de uma pessoa num bairro, de um asfalto, que não é atendido há 3 anos, e de outra pessoa no outro bairro, que foi apadrinhado por um vereador e foi atendido em 1 mês. Então, isso não é a igualdade do fazer a administração pública. Então, a minha meta maior é trabalhar a eficiência pública, a fiscalização do andamento da coisa pública, seja uma obra, seja uma fila de creche. A mesma transparência que se vai se ter agora nos processos, eu quero que se tenha no Raul Sertã, nos postos de saúde. A fila da saúde tem que ser... A gente não pode expor o nome das pessoas, mas tem que ter um código, tem que ter uma forma de que eu fiscalize, de fato, como está andando a fila dos leitos, a fila dos atendimentos, dos exames e assim por diante. Bem, quais são as iniciativas legislativas que você pretende propor e como a comunidade poderá colaborar com a elaboração dos seus projetos de lei? Perfeito. Como que o pessoal de casa, o friburguense, a comunidade vai poder colaborar? Primeiro, eu quero realmente transformar as minhas redes sociais em totalmente acessíveis. Então, eu ainda não tenho os canais oficiais, né, porque eu ainda não assumi,
mas o WhatsApp, o Instagram, as votações, tudo que eu for levar à Câmara, claro que eu tenho opinião própria, senão as pessoas não teriam me escolhido para representá-las. O povo também não gosta, gente, de gente assim, eu quero ouvir vocês, só quer ouvir, mas não tem opinião própria. Sim, em cima do muro, né? Em cima do muro. Eu tenho a minha opinião, eu sei do meu estudo, da minha vivência, o que pode ser melhor para a cultura, para a educação, para a saúde, eu tenho a minha visão, mas eu quero semanalmente colocar em votação nas minhas redes sociais, mandar enquetes, formulários para todo mundo aí que entrar em contato ou que quiser manter contato. A minha equipe já está fazendo um cadastro grande, hoje eu tenho uma base de dados de 14 mil friburguenses. Então, eu tenho 14 mil friburguenses que já interagiram comigo em algum momento nesses últimos 10 anos. Então, eu posso mandar uma mensagem pedindo autorização, perguntando se eles querem saber mais ou entrar em contato comigo. Então, eu vou trabalhar muito forte essa questão da comunicação e da tecnologia de informação junto com a minha equipe. Apesar da equipe ser pequena, né? O vereador tem 3 assessores, mas acho que é possível fazer um bom trabalho. E uma das minhas principais pautas, primeiro, é fazer realmente um raio-x na Câmara de Vereadores, junto com a lei orgânica, mas ver o que foi aprovado que tem plenitude de implementação. Toda semana a gente vê leis sendo aprovadas, mas a gente não acompanha depois o andamento da implementação disso. Você aí de casa, a Câmara de Vereadores ela implementa leis, ela aprova leis, só que quem implementa as leis é o Executivo. Então, às vezes, a gente vê uma pauta, foi aprovada, nossa, que bonito, foi aprovado na Câmara, uma pauta de defesa dos animais. Aí todo mundo fica feliz, bate palma, sai na jornal, sai na notícia, mas depois ninguém acompanha se a Prefeitura regulamentou essa lei, implementou essa lei. Então, ter esse olhar, principalmente agora, da distribuição dos investimentos, né, que ela seja feita de forma coerente, do bom uso desses investimentos, né, das licitações, como que estão sendo feitas, se estão sendo bem utilizadas, se os valores são coerentes. E os principais projetos de lei que eu quero iniciar agora, eu não posso dar um spoiler, né, mas eu acho que se eu puder dar uma dica, é que eu vou trabalhar em eficiência pública. Quais projetos de leis que vão tornar a Prefeitura mais ágil, mais coerente e com maior entrega para a população. Bem, e o que os seus eleitores e os friburguenses podem esperar da sua atuação na Câmara? Eu acho que pode esperar coerência, principalmente, né? Eu às vezes o pessoal brinca, eu termino uma fala, aí quando eu saio da TV ou de algum lugar, o pessoal, Marcos, você viu o que você falou? Gente, eu tento ser coerente. Então, eu não sei o que eu vou ganhar ou perder sendo coerente, sendo sincero, né? E às vezes a população não reconhece aqueles que foram os mais coerentes também, né? Porque às vezes você faz um mandato extremamente coerente, você apresenta pautas relevantes que vão melhorar as filas das creches, as filas da saúde, e a população vota no outro que fez o favorzinho da creche, o favorzinho da saúde. Então, você aí de casa, não espere de mim que eu vá passar fila na creche de ninguém, que eu vá passar fila na saúde de ninguém. Não espere de mim que eu vá ser dono de asfalto. E eu recebi nessa eleição, gente, nessa campanha, umas 10 cartinhas da minha casa, de vários vereadores. Fui eu que asfaltei a sua rua. Meu querido, não foi você que asfaltou a minha rua, foi lá o prefeito, o secretário. Na verdade, foi de fato o funcionário que estava lá com a mão na enxada, a mão no trator. Então, não esperem de mim esse tipo de atuação, esperem de mim coerência, esperem de mim fiscalização, trazer recursos para Nova Friburgo. Eu tenho ótimas parcerias, eu tenho ótimos contatos, né? Eu sou muito ligado à deputada federal Laura Carneiro, filha do senador Nelson Carneiro, ao deputado federal Daniel Sorães, que é o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que é uma referência em gestão pública da saúde. É uma preocupação minha, por exemplo, em Friburgo, é a atenção básica e cobertura de saúde na cidade, que está em 35% mais ou menos, no Rio de Janeiro está em 75%. O que isso significa? Apenas 35% a 40% da cidade de Nova Friburgo está coberta em atenção em saúde, com postos de saúde, com médicos de família, com os agentes comunitários de saúde. Isso é muito grave. Então, assim, isso é grave, eu vou ficar xingando o prefeito? Não, isso é grave, eu vou pautar na Câmara e diretamente na Prefeitura posicionamento para que isso melhore, que essas estatísticas da cidade melhorem. Então, se vocês visualizarem uma Nova Friburgo melhor em 4 anos, parte disso eu quero que tenha sido a coerência do meu trabalho. Com certeza. Bem, agora o espaço está aberto, né, para você deixar uma mensagem para todos os friburguenses. Fique à vontade. Perfeito. Eu acho que o meu desejo, o meu sonho para os friburguenses e para a Nova Friburgo é que a nossa cidade tenha mais educação política e mais participação. Eu sei que cada um de vocês tem os seus desafios, seja a rotina pesada de trabalho numa confecção, numa fábrica, no dia a dia, né? Até dos empreendedores, empresários. É difícil acompanhar as pautas políticas da cidade, mas eu sonho que vocês acompanhem essas pautas, que vocês participem,
audiências públicas, seja qual for o horário, mas debates em que a gente vê, às vezes, uma Câmara de Vereadores que nem os próprios 21 vereadores estão presentes, e quando você olha para o plenário, você tem 10 pessoas participando, 5 pessoas participando. A gente tem que ter maior interesse para a nossa cidade. O orçamento para 2025 em Nova Friburgo é de R$1 bilhão, 17 milhões mais ou menos. Nosso orçamento passou de R$1 bilhão e não justifica a gente se contentar com um pouco. Eu parabenizo aqui presencialmente o prefeito Johnny Maico, teve uma votação histórica, mas a gente não pode se contentar com pouco, eu digo com todos, com os vereadores, com o prefeito, com os secretários. A gente tem que exigir maior e melhor trabalho da nossa administração pública. Você aí de casa, você é cobrado para que você trabalhe, você bata ponto, que você dê resultados. A gente tem que cobrar também a nossa administração pública. E Nova Friburgo tem um potencial incrível no turismo, na nossa economia. A gente não pode mais ficar refém dos desafios que são impostos pela China, pelo Nordeste. A gente está perdendo a disputa da economia da nossa cidade, os nossos salários são baixíssimos, o nosso retorno do nosso turismo são baixos, o nosso retorno para a nossa população, como é a qualidade e a creche integral, a qualidade do atendimento de saúde não está sendo digno. Então eu parabenizo o resultado que o prefeito teve, mas eu quero ser um agente, uma voz de representação de vocês para que nós tenhamos mais educação política, mais participação e mais esperança que vale a pena morar em Nova Friburgo, que essa vai ser e será uma das melhores cidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Bem, Marcos, muito obrigada pela sua participação. Em nome de toda a equipe da Multiplix, eu parabenizo você pela vitória e desejo que você faça um ótimo mandato. Obrigado. Bem, e você que nos assiste, não deixe de acompanhar todas as notícias das regiões serrana e dos lagos do Rio no portal multiplix.com. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.